Tá aqui, pessoal, estamos aqui no Barradão para a coletiva do Sérgio Papelim, diretor de futebol, e mostrando para vocês aí, né, o gramado do Barradão nesse exato momento. Lembrando que daqui a 2 dias tem a estreia do Vitória no Campeonato Baiano contra o Atlético de Alagoinhas. Não vai estar assim, vai estar um pouco melhor, mas ainda vai estar em recuperação. Lembrando que eu soltei um vídeo recentemente mostrando um material completo da revitalização do gramado do Barradão, tá, gente? Do lado de lá tá os campos de treinamentos também passando pela sua revitalização. Salve, salve, galera! Estamos aqui já no Barradão, tá? Vocês estão acompanhando aí, né, o gramado do Barradão. Que acabei de mostrar para vocês aí um material feito lá de cima. Agora estamos aqui embaixo, ó, mostrando aqui o gramado do Barradão, já que daqui a 2 dias teremos aí a estreia do Vitória no Campeonato Baiano. Estamos aqui para acompanhar a coletiva do Sérgio Papelim. Vai começar daqui a pouquinho. Fica aí ligado nos melhores trechos aí da coletiva, daqui a pouco a gente volta. Boa tarde a todos. Prazer enorme estar aqui com vocês, né? Fazer parte desse clube. Fiquei muito feliz com o convite do presidente Fábio. Ele estava vendo, não era muito difícil, né, no clube que eu estava. E ele me ligou depois que viu que eu tinha saído lá do clube. E foi nesse convite e de pronto acertamos para vir para cá. Estou muito feliz. Vitória é uma grande equipe, uma das maiores equipes do futebol brasileiro, né? Acompanho há muito tempo e fiquei muito feliz. E já tinha vindo aqui outras vezes, mas agora eu tive a oportunidade de conhecer o Vitória realmente a fundo aqui com o nosso vice-presidente Djalma e fiquei encantado. É tanto que eu fiz questão de ficar alojado aqui no CT do clube, né, para ir me entrosando já com a comissão, com os atletas do clube. Então, eu espero que a gente tenha uma temporada muito abençoada, que a gente não sofra como sofreu esse ano, né, presidente? Que eu Se Deus quiser. até um instante eu não quero colocar outro. Então, esperamos ter uma temporada de muito sucesso aqui no Vitória, que a nação rubro-negra, né, tenha um ano muito, muito abençoado e a gente consiga nosso objetivo de conquista no Campeonato Brasileiro, que é a nossa principal meta. Acho que o clube assim do nordestino hoje ele basicamente ele depende muito do Campeonato Brasileiro para ter o suporte financeiro, né, que nós precisamos para seguir adiante. Então, o Vitória, graças a Deus, conseguiu mais um ano de Série A, que é difícil pra caramba, uma competição muito difícil, né? Mas esperamos que esse ano não seja tão doído como foi 2025. Quais são os principais objetivos e pilares do seu projeto para o futebol no Vitória neste início de temporada? Olha, o Vitória é um clube grande e, como todo clube grande, nunca entra em competição pensando em perder, não. A gente sempre entra pensando em ganhar. Eu sei que o início do ano é difícil, muitas competições, você tem que ter um elenco muito, muito forte, né, para poder brigar em todas as frentes. Mas vamos começar o campeonato estadual já com a equipe mesclada, né, para você ter a oportunidade de ir observando, porque eu sou da época que a base do Vitória era a melhor do Nordeste, revelou grandes jogadores, era exemplo para todos os clubes do Nordeste e até do Brasil, a base que o Vitória fazia aqui, entendeu? Então, esse início do campeonato é uma oportunidade de você ver alguns talentos que tem aí na base e aproveitar os que têm a oportunidade de seguir para o Campeonato Brasileiro, entendeu? Mas a nossa meta não deixa de ser campeão estadual, de brigar para ser campeão da Copa do Nordeste mais uma vez e fazer uma grande temporada na Série A do Brasileiro, entendeu? Eu, assim, eu sou muito abençoado na minha vida como profissional. Conquistei alguns títulos, né? Só estadual nós ganhamos 13 campeonatos. Onde eu passei, graças a Deus, nós conseguimos ganhar algum título. E aqui no Vitória não é diferente, não. Eu penso em coisas grandes para o Vitória, assim como o Vitória é um clube grande, mas tem um orçamento limitado, não que a gente não possa sair rasgando como eu vejo alguns clubes do futebol brasileiro começam a gastar mais do que arrecada, daqui a pouco estão
estão pedindo esmola, entendeu? Então, nós temos que ter muita responsabilidade, montar uma equipe forte. A nossa meta é trazer jogadores que realmente estejam comprometidos com o clube, queiram crescer com o Vitória. Aproveita a estadia aqui com o Vitória para elencar suas carreiras. Então, nossa meta é trazer jogadores que realmente têm esse compromisso. E jogador para vir para cá tem que pensar grande, pensar em ganhar. Eu tinha um treinador que ele dizia que jogador que não tiver essa mentalidade com ele não vai jogar. Tem que estar pensando sempre nas competições, pensando em ganhar, né? Quando você tem um clube desse porte, como o Vitória é, então você tem que pensar em conquistas. E assim como a carreira de qualquer profissional que trabalha no futebol, não existe o que você conquistou, não. Existe o que você vai conquistar no momento e no espaço de curto tempo, entendeu? Futebol não tem gratidão por ninguém, não. Futebol é só o momento, então você tem que sempre estar conquistando, sempre estar ganhando, para aumentar a estrutura do clube, para aumentar o currículo no cenário do futebol nacional, entendeu? Então, eu vim aqui pensando em conquistar grandes coisas aqui no Vitória. Bom, o Vitória tem um projeto esse ano diferente dos anos anteriores. A gente sabe que o Vitória errou muito, mas esse ano fez um projeto diferente. Tem 2 times, 2 treinadores. O presidente já determinou que esse grupo ele tenha no elenco pelo menos 30% de jogadores da base. E a gente sabe que você foi homem lá da Série C, da Série B, da Série A, porque Fortaleza era a Série A, mas sempre garimpou bons atletas. Gente, até que o pessoal duvidava que você botou na Série A e valorizou muito, e hoje até a dificuldade que vários clubes atrás. Aqui no Vitória, o que é que você pensa em fazer? O que você já conversou com o presidente? E hoje, ontem, vários comentários, jogadores chegando. Já tem alguém hoje pronto para bater o martelo já sobre sua gestão aqui no Esporte Clube Vitória? Seja bem-vindo mais uma vez, viu, minha joia? Boa tarde, prazer falar com você, amigo do meu amigo J. Lacerda, né? Então, assim, eu tive a oportunidade de conhecer a base aqui, fui com o Djalma me levou para conhecer a estrutura da base aqui, uma estrutura boa, entendeu? Então, eu sou da época que eu acompanhava o Vitória às vezes na base. O time do Vitória de base era sensacional, entendeu? Era Davi Luiz, era Paulo Isidoro, que trabalhou comigo, que é um atleta sensacional. Marcelo Moreno trabalhou aqui também, Hulk. Então, o Vitória sempre foi um clube formador de atletas, entendeu? Então, esses atletas hoje estão tendo a oportunidade de chegar no profissional e a gente vai avaliar bem, porque o futuro de um clube desse porte aqui tem que passar pela base. Se você não tiver alguns jogadores da base para compor o elenco, para diminuir o custo do clube, entendeu? Porque o futebol brasileiro hoje está muito caro. Infelizmente, não sei culpa de quem, mas chegou num patamar que fica inviável. Hoje qualquer jogador mediano quer ganhar 500 mil, 400 mil, quer dizer, coisa que se torna inviável. Então você tem que ter esse equilíbrio financeiro com a garotada da base. Então o presidente Fábio, sabiamente, né, já determinou isso, que 30% do elenco vai ser de jogador da base. E quanto a jogador, a gente tem feito algumas propostas já, estou aguardando algumas respostas de jogadores que eu cheguei já na parte financeira para discutir. E vamos esperar até amanhã ou na próxima semana a gente ter alguma definição sobre esse atleta aí. Papelinho, boa tarde. Sou Guma Guedes do Panorama Rubro Negro, seja bem-vindo. Você, quando chegou ao Fortaleza, o Fortaleza também não estava tão equilibrado financeiramente. E não é novidade, não é para ninguém que o Vitória tem esses limites e que você vai precisar driblar para tentar montar uma equipe competitiva para o ano de 2026. E na sua época do Fortaleza, o Fortaleza contratou muitos jogadores do mercado sul-americano. Eu queria saber de você como é que está esse seu pensamento com relação aos mercados, não apenas sul-americano, mas mercado europeu, africano, asiático, e como é que você vai fazer para poder driblar esses limites financeiros? Olha, nós temos aqui, encontrei assim uma equipe de mercado aqui no Vitória muito bem estruturada pelo Rodrigo, entendeu? Garimpa muitos jogadores. E a gente, como está acostumado a chegar numa Libertadores, como nós chegamos com Fortaleza, Sul-Americana, aí você começa a abrir alguns
contatos no exterior com empresários, né? Então, lá hoje se tornou uma coisa corriqueira lá. Tanto que no clube mesmo, todos os departamentos têm o nome em português e em espanhol, né? Porque nós tivemos, assim, 4 anos e meio com o Juan Pablo Vojvoda, que é um cara sensacional, um cara espetacular. E então o clube foi hoje o pessoal fala espanhol lá, todo mundo entende, alguns já falam fluentemente, entendeu? Mas assim, é um mercado justamente que tem que se abrir pela inflação que tem no mercado nacional, entendeu? Tem jogadores brasileiros que estão pedindo muito dinheiro, né? Então você, às vezes, tendo um conhecimento maior assim no mercado externo, você consegue alguns jogadores, bons jogadores, com custo menor do que às vezes nós encontramos aqui no Brasil. Então a gente vai ver esses mercados que são mercados muito importantes, acompanhar as competições, atualizar sempre o nosso banco de dados, o nosso pessoal do mercado aqui faz muito bem, eu já tive a oportunidade de ontem passar a tarde lá com eles, conversando, assistindo alguns atletas que a gente tinha sido oferecido para a gente. Então, vamos tentar buscar alguns nomes que a gente não encontra no mercado nacional, então pode encontrar no mercado argentino, porque tem alguns mercados que são mais destaque, né? O futebol argentino é um futebol que é campeão mundial, né? Então, tem jogadores mais destacados. Aí você tem os perfis assim que você busca em cada país desse aí, entendeu? Então, vamos buscar assim, né? Alguns jogadores de fora a gente vai tentar ver se consegue encaixar aqui, se não encontrar no mercado nacional, que é a prioridade nossa. Papelinho, boa tarde, Reinaldo Oliveira, canal do Interativo. Pegando um pouco a bonga dos nossos colegas, né, que perguntaram sobre reforços, você com a diretoria já tem conversado em quantidade de reforços, sem falar de posições, mas quantidade? E outra, mercado sul-americano, desses que você já está conversando, tem algum do mercado sul-americano aí engatilhado? Olha, eu estou conversando no mercado sul-americano, mas joga no Brasil, entendeu? Mas a gente está conversando, ainda é muito precoce a conversa, né? Mas estamos conversando e a gente quer em torno de 4 a 5 atletas para completar o nosso elenco aí, entendeu? Para a gente iniciar o Brasileirão, vai ser difícil pra caramba. Nós temos que fazer desse Barradão aqui um caldeirão aqui. Aqui em casa, você quer fazer uma temporada boa, você tem que ter um bom mando de campo, entendeu? Você tiver um bom mando de campo, tiver muita força defensiva, um equilíbrio na equipe, você sempre faz um bom campeonato sem correr riscos. Então a gente quer encontrar esse, essa equação no Vitória para poder fazer uma temporada sem susto que teve esse ano, até a última rodada, né? Brigando para não cair, assim. Olha, é o que eu digo, você tem que ter jogador que com fome de crescer na carreira, de conquistar sua independência financeira, entendeu? Você tá um jogador que já passou em grandes equipes, jogador de 35 anos de idade, que vai fazer o que aqui na Bahia? Vai passear lá na Praia do Forte, né? Pegar um fim de semana lá com a família, num resort daquele maravilhoso. Pronto, não vai pensando em crescer com Vitória. Já chegou onde tinha que chegar, entendeu? Então a gente, como o presidente fala, tem que trazer jogador guerreiro, jogador que comprometido, jogador que briga os 90. Eu assisti no Campeonato Brasileiro, presidente. Assisti um jogo lá que ele falou Corinthians e Vitória. Eu dizia pro pessoal lá, pô, o Vitória é um time guerreiro pra caramba, mano. Vai ser difícil cair, porque briga uns 90 minutos, entendeu? E isso é um perfil também que o professor Jair aqui gosta, né, de ter na sua equipe. Então vamos rezar muito para que a gente consiga trazer essas peças que, dentro do orçamento que nós temos, para que a gente tenha uma equipe competitiva, uma equipe que tenha disposição e vontade de vencer todos os jogos. Então é isso que eu espero aqui do Vitória. E principalmente no jogo em casa, ninguém pode perder aqui não. Tem que manter o máximo possível a invencibilidade dentro de casa para fazer a temporada muito boa. Boa tarde, Papelinho, seja bem-vindo. Recentemente o senhor deu uma entrevista, né, afirmando que recebeu uma proposta de um outro clube
e o senhor preferiu vir aqui para o Vitória. Gostaria de saber qual foi o fator fundamental do senhor ter aceitado, de o senhor ter vindo para o Vitória, e devido ao bom trânsito que o senhor tem no Fortaleza, se existe o interesse e a possibilidade de trazer algum jogador do clube cearense. Rapaz, existe interesse, existe. Agora, vamos ver se a gente aguenta arcar com o custo, né? Porque, por exemplo, tem jogador lá que tem interesse, mas estão pedindo 3 milhões de dólares. Será que nós vamos ter condição de arcar? Não vai, entendeu? Boa tarde, Sérgio. Ítalo da Arena Rubro-Negra, primeiramente bem-vindo. Queria saber duas situações. Primeiro, quais posições o Vitória está buscando no mercado? E segundo, o Vitória estreia contra o Remo dia 28 ou 29. O time de Jair Ventura se apresentou dia 3. Então são 25 dias de preparação. Só que antes desse jogo contra o Remo, você tem a Juazeirense e o Bahia aqui na Barradão jogando no Campeonato Baiano. Existe a possibilidade de se antecipar a estreia do time de Jair Ventura nesses dois jogos? Existe, porque a gente também não pode iniciar o brasileiro sem fazer uma pré-temporada sem ter. A gente pensa em fazer um amistoso ainda aqui nessa pré-temporada, entendeu? Para o time ir criando um ritmo, né? Ele experimentar algumas mudanças, algumas peças que ele quer usar. Então, existe a possibilidade de ele fazer um amistoso aqui. E também existe a possibilidade também dele usar a equipe já no clássico, né? Contra o Bahia. A gente pensa em. É um jogo que é um campeonato à parte, né? Você enfrenta um adversário forte, como é o nosso adversário. Então, existe a possibilidade, não é que ele vai jogar, mas existe a possibilidade dele usar um time principal nesse confronto. Sérgio Apurim, seja bem-vindo ao Esporte Clube Vitória. Paulo, analista do Canto Rubro Negro. A minha pergunta é mais da parte interna do trabalho. Muitas vezes o torcedor e a imprensa avaliam o trabalho de um diretor de futebol pela janela de contratações. Mas o trabalho do diretor de futebol vai muito além disso, internamente. Ele tem que ficar a todo momento em contato com o grupo, ver os jogadores para serem negociados também, os jogadores da base. Se na parte da janela de contratação já foi muito perguntado, quais são as atribuições internas que o seu papel disponibiliza e que você vai executar aqui no Esporte Clube Vitória, além da janela? Olha, se você for contratar um diretor só pela janela, você tem que contratar 2 por ano, né? Então, primeiro ano você faz um contrato de 3 meses com o diretor para ele contratar o time para a primeira janela. Mas é uma coisa muito abrangente ser diretor do clube de futebol. Envolve tudo, essa relação com todos os setores do clube, né? Com fisioterapia. Às vezes você tem que meter o dedo lá para poder. A fisioterapia está demorando a entregar o jogador de volta para o campo. Você tem que ir lá reclamar, né? Se for necessário, fazer uma troca ou outra. Assim, todo o setor, na nutrição, todo mundo fica subordinado ao futebol. Você tem que atuar em todas as áreas. O pessoal do scout, quando você não está na janela, você tem que estar junto do mercado para ir captando jogador, assistindo todos os campeonatos que tem no Brasil, né? E também na América do Sul. Hoje as plataformas que existem aí nos permitem isso, entendeu? Então, assim, você. Na janela é quando você trabalha muito, né? Para poder contratar as peças que necessita. Mas termina a janela, você tem que o dia a dia, você tem que é importante pra caramba. Eu acho que um clube de futebol, para ter sucesso, você tem que ter um ambiente de trabalho muito bom, entendeu? Excelente, não pode ter jogador com vaidade, que às vezes fica. Isso tudo você tem que estar observando, conversando, entendeu? Jogador às vezes fica no banco quando não joga, fica com a cara feia para todo mundo, para o treinador, para a diretoria, entendeu? E isso no clube de futebol é muito ruim. Eu acho que você tem que ter um grupo que realmente tem um compromisso com o clube e independente de jogar ou não, você tem a mesma característica de comportamento, entendeu? Então, fora da janela, a gente tem um trabalho também muito atuante para poder manter esse ambiente bom e o clube girar sem nenhum problema.
falar para a nação rubro-negra que a gente vai fazer o possível e impossível para fazer uma temporada muito diferente dessa que foi em 2025, entendeu? Porque mesmo com o orçamento que nós temos, acho que se você tiver um equilíbrio, né, na hora de contratar, não fizer nenhuma loucura, não se empolgar demais, às vezes você quer se empolga para trazer um medalhão, isso não vai ter aqui, entendeu? A gente só quer jogador realmente que venha comprometido com o clube, jogador que venha querer crescer com vitória. Esse que é o pensamento que nós pensamos. Nós estamos pensando para o clube. Mas assim, ninguém vai fazer nenhuma loucura. Mas o orçamento que nós temos dá para fazer uma grande temporada, já conhecer com o presidente. E dentro desse orçamento que ele passou, eu tenho certeza que nós vamos passar uma temporada mais sossegada do que foi em 2025. Logicamente que o torcedor do rubro-negro aqui faz diferença, né? E quando vem jogar aqui, meu amigo, isso aqui vira um caldeirão. Se o cara não tiver muita confiança, ele termina se abalando, entendeu? Mas vamos precisar muito do nosso torcedor do nosso lado e vamos procurar dar alegria para eles também, porque torcedor só gosta de vitória, torcedor não gosta de sucesso, né? Então, mas vai acontecer, mas assim, nós vamos fazer o possível e impossível para que nossa casa aqui seja realmente um diferencial na competição. E a gente termina o Campeonato Brasileiro, que é o principal objetivo que sustenta o clube, é você se manter na Série A do Brasileiro. Você só sabe como é bom esse brasileiro quando você é rebaixado, entendeu? A diferença que faz. Hoje uma receita do Fortaleza para o Campeonato Brasileiro saiu de 120 milhões vai sair para 12 milhões, entendeu? 10%. Então, aí você valoriza a permanência de um clube no Campeonato Brasileiro, entendeu? Então nós vamos trabalhar o que for preciso para poder manter o Vitória no Brasileiro, mas sem o atropelo que tivemos esse ano. Esperamos chegar ali na primeira página da tabela de classificação, procurar se manter sempre ali para mais na frente brigar até por uma competição sul-americana. É um prazer ter falado com vocês aqui. Dizer que eu estou sempre aberto a quem quiser conversar comigo, só procurar assessoria de imprensa, que eu não gosto de me esconder da torcida nem da imprensa não, entendeu? Acho que a imprensa tem um papel importantíssimo no clube de futebol, nessa relação com a torcida, né? Eu sei que alguns blogs é pautado até por vocês aí, entendeu? Eu lembro que eu estava lá trabalhava no Remo, e tinha um blog lá que saísse no jornal assim, o Remo tá contratando o Leonel Messi. O cara na tarde lá dizia, pô, o Remo vai fechar com o Messi, tá quase certo já. E não pode ser assim, entendeu? Acho que você para dar uma notícia, você tem que conferir, buscar, entendeu? Para não dar barrigada, não iludir o torcedor com contratações bombásticas, entendeu? Porque às vezes é bom para a imprensa, mas termina atrapalhando todo o trabalho, né? Então, eu queria pedir isso à nossa torcida para acompanhar bem e filtrar bem as notícias que pode ser verdade ou que não. Obrigado a todos aí. Beleza, viu, gente? Acabamos de acompanhar agora aqui a coletiva de apresentação do Sérgio Papelin, bastante motivado, né? Tá chegando aí o novo diretor de futebol, ele que defendeu o Fortaleza aí na última Série A do Campeonato Brasileiro, ajudou na montagem da equipe até, inclusive, falou bastante em relação a peças, em relação a perfil que o Vitória visa. E depois disso a gente ainda bateu um papo com o Djalma Abreu, né? Vocês acompanharam aí a coletiva do Papelin e a gente conversou aqui sobre diversos assuntos com o Djalma Abreu, vice-presidente do Vitória, sempre muito bem solícito. Bateu um papo aí comigo, com o Emílio, com o Guma Guedes, com o Marcelo Góes, enfim, com todos que estavam aqui presentes. Ele falou de determinadas situações. E eu tenho informações de primeira, tá, gente? Sobre o Diogo Silva, zagueiro de 20 anos, essa é de prima, tá? Os detalhes da negociação, o jogador que tinha contrato com o Palmeiras até agosto dessa temporada, jogador veio em definitivo, oportunidade de mercado,
Pode não ser aquele jogador todo, mas era uma oportunidade de mercado. Lembrando que o Vitória precisa também de um zagueiro pelo lado esquerdo, e ele é zagueiro canhoto. Detalhes da negociação: o jogador está vindo em definitivo, Palmeiras ficando com 40% de uma futura negociação. Então tá aí Diogo Silva e o Caio Marcelo, zagueiro que já se encontra em Salvador, é mais uma contratação aí para o restante da temporada. Sobre o Thiago Noronha, muita gente perguntando. Thiago Noronha, ele decidiu, juntamente com a diretoria, de tocar o barco, já que ele tem outros projetos e ele está deixando de fato o Vitória, e o Vitória até já alocou um determinado profissional do clube para exercer a função que ele estava fazendo, que é o nosso querido Mário Silva, né, que é do clube já há bastante tempo. Sobre o Papelinho, foi como ele disse, a ideia é de se fazer 4 a 5 contratações e o perfil que o Vitória possa pagar, que não vai fazer loucuras. E outra, não espere medalhões. A minha pergunta mesmo, deu para perceber aí que vocês acompanharam aí no vídeo, foi justamente sobre o mercado sul-americano. O Guma Guedes, ele perguntou sobre a visão dele no mercado sul-americano. Eu peguei a ponga da pergunta do Guma sobre isso. Se o perfil que o Vitória busca, além de ser mercado sul-americano, se tem algum jogador já conversando aí no mercado sul-americano. Ele disse que sim, tem um jogador sul-americano, só que atua no Brasil, mas ele não ia dar detalhes de negociações. O que eu gostei muito foi a reta final da coletiva dele, onde ele disse que é um cara muito aberto à imprensa e é um cara muito solícito também e responde as coisas, né? Não fica ali meio escondidão, paradão, sem falar nada. Ele pelo menos já divulga a situação. Valeu, gente! Esse foi o nosso conteúdo de hoje. Aquele abraço. Fui!